Olá, eu me chamo Rafael Argemon. Sou jornalista com algumas décadas de carreira. Já escrevi muito sobre assuntos que eu adoro, como cinema, TV e cultura pop em geral. Mas aqui eu quero dividir com você uma outra paixão: a mitologia grega. Prepare-se para entrar numa jornada épica de histórias dramáticas, engraçadas, chocantes, trágicas e atemporais. Junte-se a deuses, monstros e heróis em batalhas de tirar o fôlego, desafios impossíveis e atos inimagináveis que refletem nós mesmos e nosso mundo, da antiguidade aos dias de hoje. Entre agora no universo do podcast Jornada Mítica, mitologia como você nunca ouviu. Na costa de Corinto, sob um céu pesado como um presságio, um pequeno pelotão de jovens espartanos marchava rumo a um destino que eles jamais imaginariam. Logo, eles se uniriam a um contingente dos lendários hoplitas, a muralha viva de Esparta. Cidadãos soldados cuja reputação era tão temida quanto o peso de seus grandes escudos e as lâminas imaculadamente afiadas de suas espadas. Mas naquela manhã, eles não buscavam glória em batalha. O dever daquele grupo era apenas escoltar seus aliados amicleus até um festival religioso. Demétrio, ainda inexperiente, marchava com o coração inquieto, mas firme. Sonhava com a possibilidade de, enfim, ter a chance de provar que um dia poderia estar entre os hoplitas e, no futuro, contar histórias sobre seus feitos heróicos. Tudo seguia como deveria. Os hoplitas se juntaram ao grupo e o cortejo avançou em direção a Corinto e suas temidas muralhas. Mas o comandante espartano acreditava que as forças locais não ousariam provocar uma escolta sagrada. Só que ele estava errado. Muito errado. Ao perceber que os espartanos se aproximavam sem apoio da cavalaria, o general ateniense Ifícrates fez o que qualquer estrategista faz quando a oportunidade aparece. Ele atacou. Com seus ágeis lanceiros, armou uma emboscada perfeita, e a missão pacífica virou um massacre. Em questão de segundos, o campo se transformou num redemoinho de sangue e poeira. No meio do caos de gritos e sons de metal batendo e cortando membros, Demétrio foi atingido na cabeça e lançado ao chão. Ainda atordoado, ergueu o olhar e deu de cara com Ifícrates, bem na frente dele. O general, tomado pela fúria de Ares, avançou com um rugido feroz, ergueu sua lança com as duas mãos acima da cabeça e correu para cima de Demétrio. Com uma cravada selvagem, sua lança atravessou o peito do jovem soldado como se fosse feito de cera. Mas o instinto é mais rápido que o pensamento. Quase sem perceber, Demétrio girou sua espada curta. Como Ifícrates estava perto demais de sua vítima, o golpe rasgou o pescoço do general ateniense tão fundo que quase arrancou sua cabeça. Isso fez com que Ifícrates tombasse sobre o corpo do espartano, cravando ainda mais a lança que atravessava Demétrio. General e soldado, vitorioso e derrotado, todos iguais diante da morte. Ou era o que se esperava. Minutos depois, Demétrio, surpreendentemente, ainda estava consciente, mesmo com uma lança atravessando seu peito. E pior ainda, Ifícrates também, mesmo com a cabeça quase separada do corpo. E então, ao redor deles, corpos começaram a se erguer como zumbis, centenas deles, espartanos e atenienses, mutilados, irreconhecíveis, mas incrivelmente vivos. Nem morte, nem paz. Um silêncio incrédulo e ensurdecedor tomou conta do que antes era uma batalha barulhenta e feroz. E a causa daquele horror não era um deus. Bom, não diretamente.
causa tinha nome e um rosto. Era um homem perverso e ganancioso, celebrado por poetas, pintores, filósofos, um mortal que fez os deuses de bobos e entrou para a história como o maior símbolo de resiliência da humanidade, o rei de Corinto, Sísifo. Eu sou Rafael Argemon e este é o Jornada Mítica, mitologia como você nunca ouviu. Episódio 1, parte 1. Tinha uma pedra no fim do caminho. Você talvez não conheça Sísifo em detalhes, mas conhece sua fama, a imagem de alguém condenado a empurrar uma pedra montanha acima para vê-la cair de novo e de novo e de novo até a eternidade. Mas antes do castigo, houve a vida. Sísifo vinha de uma linhagem tão nobre que seu avô, Heleno, deu origem ao termo helênico, mas isso é uma história para outro episódio. O que importa aqui é que Heleno teve um filho, Éolo, e Éolo teve 14, 9 homens e 5 mulheres, entre eles Sísifo e Salmoneu. E ela já é um épico por si só. 2 irmãos que se odiavam desde sempre, rivais em absolutamente tudo. Já mais crescidos, cada um trilhou seu próprio caminho, fundando seus próprios reinos. Salmoneu virou o rei de Élida. Sísifo fundou Éfera, que mais tarde se chamaria Corinto. Mas essa distância geográfica não apagou o ódio entre eles. Aliás, só atiçou ainda mais a sua chama. Sísifo queria Salmoneu morto, mas não podia matá-lo diretamente porque esse crime seria punido pelas Eríneas, também conhecidas como Fúrias, divindades que personificavam a vingança e que eram responsáveis por punir os criminosos com extrema, adivinha, fúria. Sem saber o que fazer, ele consultou o oráculo de Delfos e a sacerdotisa Apítia, vidente que recebia as profecias diretamente do deus Apolo, proclamou: os filhos de Sísifo e Tiro se erguerão para matar Salmoneu. Aquilo soou como música para os ouvidos de Sísifo. Assim, ele não precisaria sujar suas mãos para realizar seu grande sonho. Só tinha um problema: Tiro era filha de Salmoneu. Tá, eu sei o que você está pensando, mas naquela época e cultura, pessoas com esse grau de parentesco podiam se casar. E com sua incrível lábia e fortuna, Sísifo conquistou Tiro. Eles casaram e tiveram 2 filhos fortes e saudáveis. Mas o destino sempre encontra um caminho. Alguns anos se passaram e um dia Sísifo foi até as margens do rio Citas para pescar com um amigo. Pouco depois disso, Tiro teve uma ideia. Pegou uma de suas criadas, seus 2 filhos, agora com 5 e 3 anos, um cesto recheado de guloseimas e um pouco de vinho, com o objetivo de surpreender o marido com um piquenique. Assim que encontrou o lugar ideal para curtir aquele belo dia em família, deixou a criada tomando conta das crianças e foi procurar Sísifo. Não foi difícil achá-lo, porque era fácil escutar as gargalhadas do marido, que pelo visto estava se divertindo bastante com seu amigo. Só que quanto mais perto ela chegava deles, mais ela conseguia escutar sobre o que eles estavam conversando. E foi assim que ela descobriu o real motivo de seu casamento. O amigo perguntou por que Sísifo tinha se casado com a filha de seu maior inimigo. E Sísifo respondeu: eu só me casei com aquela insuportável porque eu odeio Salmoneu mais do que tudo. E o oráculo de Delfos disse que se eu tivesse filhos com ela, eles o matariam. Assim eu consigo o que eu sempre quis e as fúrias me deixam em paz. Tiro ficou paralisada. Tanto que quase não conseguiu impedir seus filhos, que a seguiram para se encontrar com o pai que tanto amava. Antes que chegassem até ele, ela conseguiu segurá-los e levou os 2 até uma curva do rio, próxima dali. Tiro amava Sísifo, mas era, acima de tudo, extremamente leal ao seu pai. E permitir que seus filhos matassem Salmoneu, mesmo que fosse o destino deles,
era algo que ela jamais aceitaria. E aí você provavelmente já imaginou o que ela fez, né? Mesmo que isso seja terrível demais só de se imaginar. Tiro afogou seus 2 filhos. Depois ordenou que a criada fosse até Sísifo para informá-lo que os meninos estavam esperando por ele na próxima curva do rio. Quando Sísifo chegou ao local e viu os corpos dos seus filhos, ficou tomado por uma fúria incontrolável. Correu para o palácio com sua espada em punho, pronto para matar Tiro, mas ela já tinha fugido para Élida. Lá, Salmoneu a casou com outro irmão dele, Créteu, com quem ela teve outros filhos, que ela não matou, mas com quem viveu uma vida profundamente infeliz. Salmoneu, vaidoso como o irmão, comemorou o fracasso de Sísifo sem a menor cerimônia e decidiu exagerar. Cheio de si, resolveu zombar dos deuses que se enganaram em sua profecia e mandou seus súditos construírem uma ponte de bronze. E como se fosse Zeus, passava por ela com sua carruagem arrastando panelas e chaleiras de ferro, imitando o som do trovão. E não ficava só nisso não, ele também ordenou que seus súditos lançassem tochas acesas para simular relâmpagos cada vez que ele cruzasse a tal ponte. A blasfêmia, claro, chegou aos ouvidos do próprio Zeus, que não achou graça nenhuma daquela palhaçada e resolveu o problema do jeito mais Zeus possível, com um único raio direto na cabeça de Salmoneu. E assim a profecia se cumpriu. De certa forma, os netos de Salmoneu foram sim o motivo de sua morte. Com a morte do irmão, Sísifo finalmente poderia viver em paz, sem ódio, sem profecias, sem Eríneas. Só que não, né? Sísifo não era exatamente o tipo de cara que aceitava limites. Nem mesmo os limites da vida. Logo, ele enganaria a própria morte e causaria o caos que vimos naquele campo de batalha que abriu esse episódio. Um conto recheado de artimanhas, conchavos, reviravoltas, traições e uma punição que é lembrada até hoje. Mas essa história você vai ouvir no próximo episódio de Jornada Mítica. Mitologia como você nunca ouviu. Criado, roteirizado, produzido e narrado por mim, Rafael Argemon, Jornada Mítica é um podcast independente que precisa não só da ajuda dos deuses, mas de você também. Seja qual for seu tocador de podcasts preferido, não esqueça de nos avaliar com 5 estrelinhas, comentar, compartilhar e deixar o sininho marcado para sempre saber quando um novo episódio está disponível. Até a próxima! Tchau!